evangélica, viúva, mãe de 2 filhos e uma filha, avó de 2 netos e 2 netas, sempre dedicada a projetos sociais, defensora dos direitos humanos, preza por respeito, especialmente às crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Essa é a convidada hoje do Domínio Público, a vereadora Semilda Tita, do PSDB. Prazer tê-la aqui conosco, vereadora. Boa tarde, o prazer é meu. Muito feliz de poder estar aqui hoje conversando contigo e com certeza vamos ter um momento muito especial com essa nossa conversa. Vereadora, normalmente eu pergunto para os convidados, os vereadores, o programa tem sido agora, ultimamente com os vereadores, muito da formação do ser, do indivíduo. A senhora é natural? Eu sou natural de Três Passos. Três Passos. Na divisa com a Argentina, a localidade é Porto Soberbo, na verdade. Uhum. E a município vim vindo. Não, a senhora veio para Novo Hamburgo, mas antes de Novo Hamburgo a senhora saiu de Três Passos e veio vindo? Vim vindo para Carazinho, onde trabalhava de doméstica. Em quantos anos a senhora foi para Carazinho? Com 11 anos. 11 anos? E a senhora já trabalhava como doméstica? Como doméstica, com 11 anos. Ou eu ia para a roça, ou eu ia cuidar crianças nas casas. Uma criança cuidava criança, na verdade. Só que a gente, na época, a gente já era com 6 anos, indo para a escola, já tinha na volta da escola suas responsabilidades. E daí, quando eu fiz, foi admissão ao ginásio, um livro, tinha que decorar aquele livro para poder ir para o 5º ano, na época. Sim. E daí eu passei. Porque isso lá eu em queria Carazinho? muito. Lá em Três Passos. Em Três Passos, eu né? queria muito, muito, sabe? Daí a senhora então foi alfabetizada cedo? Cedo. E porque normalmente a gente sabe da realidade, né? Muitas pessoas que vivem no interior têm dificuldade, às vezes, de ter acesso a uma escola, a uma forma adequada mas de aprendizagem. a minha mãe era analfabeta, não sabia ler nem escrever. E o meu pai tinha o 3º ano primário, mas eram pessoas muito sábias. A minha mãe não teve, eles não deram oportunidade na época para a mulher aprender a ler e escrever. Ela não era importante isso, mas ela era uma pessoa extremamente sábia. E o meu pai nos ajudava ela, ele sempre foi muito companheiro, eles foram. E ele ajudou ela muito nessa tarefa, porque ele participava diretamente da escola, sempre como presidente da escola Barão de São Jacó, no Passa Três, que era a localidade. Escola, igreja, campo de futebol. E ele fazia nós participar de tudo isso, junto com ele, porque ele sempre fez esse movimento na nossa vida, que a gente precisava, para a gente entender, tinha que participar. E isso, eles mostravam para nós, eles impulsionavam nós para frente, para que nós temos a roça. Sim. Mas vocês têm escolha, querem estudar, vocês podem, só que daí tu vai, não recebia por isso. Sim. Ia cuidar uma criança em casa de família para poder estudar. E depois, com 13 anos, né? com 13 anos, com autorização do juiz, eu fui estudar à noite. Com 13 anos? 13 anos, indo para 14. O juiz isso autorizou. Então já em Carazinho? Em Carazinho já. Sim. E daí ali, eu não fui muito para frente no estudo, porque na época os patrões daí diziam, não, primeiro é o serviço de casa, depois tu vai. E a gente obedecia. Sim. A gente tinha que obedecer. E aprendia do jeito que dava. Do jeito que dava, eu não me arrependo de nada disso. Tudo na vida foi bom, com erros e acertos, foi aproveitável. Porque a gente respeitava o mais velho, a gente foi criada ouvindo as pessoas que já tinham vivência. Então, e daí quem queria evoluir na vida tinha que ser, ou tu fica na roça, ou tu vai trabalhar de graça em casa de família. E até quantos anos a senhora viveu em Carazinho? Em Carazinho até uns 20 anos. 20 anos. 21, por aí. Uhum.
E aí? Dali... Veio vindo. Daí eu vim vindo. Aí viemos para Porto Alegre. Porto Alegre. Fiquei 5 anos, mais ou menos, 6 em Porto Alegre. Qual bairro? Medianeira. Medianeira. Bem no lado da escola Medianeira. Bem... Nunca vou me esquecer, o nome da rua é Teresina, número 281. Sim. Porque eu tinha que gravar tudo. Eu sempre fui muito de gravar, assim, porque eu precisava ir sozinho. Cheguei em Porto Alegre, o meu esposo tinha problema, né? Tinha problema, eu tinha que me virar, assim, mais. Mas eu nunca fugi de problema. Eu sempre tentei ajudar a resolver. Não achava que... Não levava isso como problema, levava sempre como um aprendizado na vida da gente. E eu cheguei em Porto Alegre e disse, eu vou para o centro, vou pegar um ônibus e vou para o centro, porque daí eu já sabia fazer unha. Sim. E desci na Marechal Floriano, na Masson. Bem no centro. Ali tem não, é Masson, nome de uma as loja. lojas Maçons, bem Maçom. na esquina ali da Praia de Rua Belas. da Praia. Rua da Praia. E daí Rua da eu Praia. fui descendo até a esquina ali embaixo, porque o ônibus me largou na Praça 15. Aí eu vi um prédio e estava escrito, precisa-se manicure. Achei o prédio. Sim. No outro dia eu tinha que voltar. Fiquei até meio-dia procurando. E aí, perdeu o emprego? Não. Não? Ela era esposa de um juiz, dona Norma. A senhora demorou para achar, mas... Sim, achou depois. eu só me lembrava que era na frente da Galeria do Rosário. Ah, sim. Bem na frente. Isso eu gravava lugares assim, que eu tinha que voltar naquele lugar. Daí eu disse para uma pessoa, eu estou procurando assim. Tinha um número. A senhora está na frente. Mas é que a gente ficava, né, muito nervosa e imagina vindo de fora. Sim. Eu fui muito bem recebida em Porto Alegre. A dona Norma Riegel, esposa de um juiz, seu Estevão Riegel. Ela tinha um salão muito grande que atendia todo mundo da prefeitura ali. É muito próximo da prefeitura ali, tu sabe onde é que é. Sim. Trabalhei muito tempo ali, uns 5, 6 anos com ela, por ali 7. E as pessoas me ajudaram muito, sabe? Eu sempre tive, sabe? Na época a senhora já tinha filhos? Tinha, o mais velho. E daí eu sempre digo, não é sorte, eu sempre tive Deus na minha vida. E daí as pessoas eu sempre tive pessoas que me ajudassem a encaminhar, e eu era muito de ouvir. Então, ali eu fiquei, depois vim para Novo Hamburgo, e estou até hoje aqui. Daí eu montei meu salão, por conta aqui no Novo Hamburgo. Então a senhora chega em Novo Hamburgo, vindo de Porto Alegre, com quantos anos? Eu tinha 29. Quase 30. Por aí. E a senhora estabeleceu... Lá no bairro Primavera. Onde a senhora vive até hoje? Sim. Ou seja, Cheguei lá no bairro Primavera, alugando uma casa. O meu esposo tinha um conhecido que era borracheiro, ele que nos deu o nome para a gente alugar essa casa. Sim. Empurrei as minhas caixas para dentro e levei meu filho numa senhora que me disseram que ela cuidava criança no lado da igreja católica. Ela ainda vive. Sim. Coitado, nunca tinha visto a pessoa. Larguei lá e fui procurar serviço. Primeiro, pensei, eu vou pegar a faxina. Sim. Porque eu sei fazer bem isso. Sim. Adivinha onde eu fui bater? Na casa da dona Elisônia Guzmão. Pessoas maravilhosas, seu Frederico, eles já tinham um filho deles, não sei se tu conhece, que é o filho deles é o Dijean. E daí eu lavei roupa para eles para fora uns 2 anos, até que eu formei minha clientela. Mas sempre trabalhando. Eu disse, eu cheguei ali na esquina da São Nicolau, fazia uns meses, alguém me disse, tem uma pessoa ali que tem um nenê mal. Mas como é que ele sabia que eu ia ajudar? É porque eu soube que a senhora morou em Porto Alegre e conhece mais essas coisas. A senhora vindo do interior, né, de Três Passos, Carazinho, só pelo fato de ter morado em Porto Alegre, achavam que a senhora então teria melhores condições para... Eu e meu esposo ajudamos, a gente... E acabou. Acabamos ajudando e com o salão, né, o meu salão foi evoluindo até que dona Elisone, agora eu não posso mais cuidar lá as suas coisas. Eu já tinha bastante cliente. E daí sempre trabalhando, sempre
sempre ajudando as pessoas. Isso nunca interferiu no meu trabalho, sabe, Sim. Jaime? Vereadora, é só para eu tentar contextualizar. A casa onde a senhora mora hoje é a mesma casa que a senhora Não. comprou? Ah, ok. Não, depois, passado um tempo, a gente comprou um terreno, construiu a casa. Certo. E a senhora, mais Sempre metade da sua próximo. vida é lá no Primavera. Sim, sempre próximo. Fui presidente da associação lá, onde a Alessandra também participou, né? A gente tinha um grupo grande, 2 homens, o resto tudo mulher. E a gente ajudou muita comunidade. Vereadora, e como é que, em que momento da sua vida despertou esse interesse para o serviço público, no sentido de fazer algo, né? Não apenas ajuda, como a senhora faz, de forma que a senhora sempre fez, isso é importante também a gente destacar, mas em que momento a senhora decidiu ser parte, então, do serviço público, de uma certa forma? A senhora foi conselheira tutelar. Sim. Na verdade, começando como conselheira tutelar, porque diante de todo aquele trabalho que eu fazia dentro da minha comunidade, e Novo Hamburgo, no geral, aí aparecia alguém de outros bairros, me ligavam. Não, uma amiga minha mora no Primavera, diz que a senhora sabe tal coisa. Ajudava, porque eu sempre fui muito assim de ir atrás, sabe? Sim. De ir atrás. Eu tinha isso porque meus pais sempre ensinaram que os órgãos públicos estão ali para ser respeitado e usado. O pai sempre dizia, não fica chutando porta, saiba como chegar. E isso a coisa mais importante na vida da gente, é ter respeito por tudo, independente de quem é a pessoa e como ele é. Então, isso a gente aprendeu desde criança. Então, ali, quando um dia alguém me disse, tu podia ser conselheira, tutelar, vai ter a eleição, como eu fazia, além do meu trabalho em casa, da associação dos moradores, que a gente tinha os dias, mas todo mundo ajudava. Eu fazia um serviço anos da Casa Nova Vida e anos atrás era o Núcleo Primavera. As crianças não precisavam os pais pagar para cortar cabelo. Era eu que tinha os dias da semana que eu dizia que eles podiam vir no meu salão para mim cortar o cabelinho deles, para andar bem arrumadinho. Daí eu cortava. É incrível. Hoje, tu viste que queimou lá em Carazinho um lugar muito triste. Sim. Aquele lugar foi, o meu filho era bebezinho, mais velho. Aquela casa era do município, foi onde ele ficou uns dias na creche ali. E eu ia lá, quando eu levava ele lá, eu já levava e eu não era manicure, eu levava uma tesourinha, porque eu não gostava de ver as crianças com as unhas muito compridas. Eu dizia para a tia lá, tu deixa eu cortar as unhas deles. Sim. Porque eu gostava de ficar próximo, assim, conversando, né? E daí... esse dia eu estava lembrando, quando queimou, eu disse, meu Deus, olha só, triste, mas veio na minha lembrança, né? Já é o começo de um trabalho naquele lugar também. Sim. Em Novo Hamburgo, daí, conforme tu me falaste, como que impulsionou, né? Um dia eu estava cortando o cabelo e a tia, a Iris, que é do município, concursada, era diretora do Núcleo Primavera. Ô tia, nós queríamos muito que tivesse uma pessoa aqui do bairro que representasse. Eu disse, mas eu não posso fazer isso ainda. Ela disse, não, dá um jeito. E Deus, eu vou pensar. Isso no caso para ser conselheira? Para conselheiro. Em 2004, eu acho que foi. Aí eu disse, eu vou pensar. Ela disse, então pensa com carinho, ela disse, porque eu acho que tu seria uma ótima conselheira. Sim. Daí faltavam uns dias, Jaime, nunca a gente não está preparada. E como é que eu vou fazer campanha? Como é que eu vou fazer? A gente sempre ajudou as pessoas a se eleger. Tinha um vereador, um deputado, a gente sempre ajudava, mas ele não cobrava. A gente ajudava porque a gente queria que aquela pessoa nos representasse. Perfeito. Ficasse próximo. Sim. Daí eu disse, então vou concorrer. Daí eu disse para o meu filho e um amiguinho dele, vocês escrevem aqui, ó, 59, era meu número. Daí eu me inscrevi lá e tudo. E eu entregava para os clientes, aquele papelzinho, ó, vai votar lá se tu quiser que eu seja conselheira, bota lá, esse aqui é o meu número.
Sim. E fiquei suplente. Fiz bastante votos, na época eu precisava bastante. Para conselheira, a senhora ficou conselheira, suplente. Fiquei suplente, assim, assumi várias vezes, tirei férias dos conselheiros, várias. E daí foi indo, né? Logo eu concorri, e daí, eu não me lembro o que houve, alguma coisa, uma intervenção, e eu acabei ficando como conselheira titular. E, vereadora, em que momento os partidos políticos, que a gente sabe quando alguém que se destaca numa comunidade acaba sendo procurado por algum partido político, alguma liderança política, vê na pessoa um potencial, alguém com certeza viu na senhora um potencial, e em que momento, né, surgiu então uma proposta, por exemplo, para a senhora colocar o seu nome? Eu até tenho guardado, não tenho lembrança assim de anos, eu lembro, sabe, de que o pai do Gustavo Fink. Que foi presidente da Câmara aqui. PTB. Sim. E o Renan Chaures. Eles são pessoas que procuraram, né? E que ali a gente evoluiu nessa O seu primeiro partido foi o PTB, então? PTB. Uhum. Mas a gente sempre ajudou, ajudou sem estar em partido o pai do Lucas Redecker. Sim, sim. Esse foi uma pessoa que também se interessava muito que eu concorresse a alguma coisa. Sempre ia, e eu não achava isso interessante. Eu gostava de ficar neutra. Então a senhora nunca tinha entrado nas fileiras do PSDB até então? Até a última eleição? Sim, não, eu estive e A senhora saí. esteve já? Sim, eu estive e saí. Do PTB a senhora foi para... Para o PSDB. Ah, para o PSDB, perfeito. E daí, mas assim, é só por o interesse deles, né? Sim. Eu ia mais assim, achava interessante. Não, deve Era um somar, período de bota o teu descobertas, nome, né? porque tu é mulher, aquelas coisas. Sim. Mas não me interessava muito em fazer campanha, essas coisas assim. Eu tenho isso na minha mente hoje ainda. Sim. Que nem eu digo assim, uma das piores coisas para mim é eu pedir voto. Eu não gosto. Porque na minha mente eu penso que as pessoas têm que valorizar quem faz. E eu me sinto mal em chegar e dizer para ti, Jaime, eu sou a Tita, lembra isso, aquele outro, tu sabe? Eu fico pensando, eu sou muito assim, eu penso que as pessoas têm que pensar que nem eu, que a gente sabe que não é. Mas, tudo certo. Vereadora, e então em que momento a senhora surgiu o PP na sua vida? Porque a senhora se tornou primeira vez suplente no PP, no Progressistas. Foi o penúltimo partido que eu estive, foi o PP, né? Que daí eu também assumi, né? Daí eu assumi no lugar do professor Issura. Sim. Eu era suplente dele. Sim. Na verdade, nós rimos sempre que a gente fez campanha por um vereador e por um deputado juntos. Eu entrava se ele passasse. Sim, entendi. Claro, perfeito. Mas eu sempre fui atuante, assim, né? Em reuniões, e trabalhar e ajudar, assim. Né? Independente de estar aqui ou não. Eu sempre fui muito assim de estar no executivo, pedindo as coisas para a comunidade. Sempre fui muito respeitada, não tenho queixo nunca de ninguém, nem um prefeito, nem uma sigla. Vereadora, embora a gente saiba da sua, né, até pelo seu trabalho junto às crianças, hoje a senhora tem uma função muito importante aqui na Câmara, que é ser procuradora da mulher. Como é esse trabalho, né, que a senhora assumiu, né, e a última procuradora era a vereadora Patrícia Beck, né? E a senhora já está no 3º ano? Sim, eu entrei em 2019 já fiquei procuradora na chegada. Já chegou chegando. Já cheguei chegando. Como é, então, trabalhar dessa forma? Quais são esses desafios? Né? Porque crianças, a senhora, né, a partir mesmo filhos, conselheira, como é que foi assumir também essa função aí? E o que impacta na sociedade? É mais um passo que falta muito o que fazer, muito mesmo, sabe? Porque a comunidade tem que participar muito mais. E é um trabalho muito importante que o ano que vem, né, a minha colega, a vereadora Lourdes, assume, né? Assumir. Mas eu quero continuar, não sendo procuradora, mas trabalhando muito, porque as mulheres precisam descobrir o quanto elas são importantes na comunidade e ser valorizada. Descobrir dentro delas
a importância que elas têm de fazer serem respeitadas, em todos os sentidos. Porque é em pequenas coisas que acaba gerando grande violência. O que acontece? Porque lá dentro de casa, a primeira coisa, muito que está acontecendo, infelizmente, eu tenho que me respeitar, para eu ser respeitada. E isso acontecendo dessa forma, e a gente está vendo que as pessoas ainda as mulheres faltam muito evoluir, muito trabalho. Nós temos que trabalhar muito mais nas comunidades, mostrar o quanto elas têm que resgatar. Elas não precisam ficar para trás, elas podem andar junto, valorizar o homem também, porque nós não podemos só valorizar a mulher. Existe, Jaime, eu luto muito pela família, porque muitas vezes está acontecendo uma violência doméstica, a gente tem que ter um olhar bem específico em cima da situação, para ver o que realmente está acontecendo, porque o que está gerando essa violência, né? Para poder ajudar a mulher, mas também o pai, porque nós não podemos achar que nós vamos sair... Não é só tratar a consequência, não, mas a causa. A causa. A prevenção, que está faltando muito hoje, existir a prevenção. Existe o casamento, tu sabe o que é o casamento, né? As pessoas acham que casar é ir para Disney. Não, o casamento não é isso. Contrato, a gente assina os cuidados, é o respeito. Uma parceria, uma sociedade, né? É uma sociedade, ou bem feita ou mal feita. O casamento é respeito todos os dias, é o amanhecer e o anoitecer com respeito, tanto do homem quanto da mulher. Porque nós temos que cuidar muito isso para que as crianças estão sendo afetadas. Porque é muito fácil eu dizer assim, ó, eu defendo a mulher, sim, o idoso, a criança. Hoje, como procuradora, não tem problema que passa um pouquinho. Hoje, como procuradora especial da mulher, que isso é só um nome, mas eu preciso lembrar que nós temos, diante de tudo isso, essa soma, nós temos família. Sim. Nós temos a família que tem que ser respeitada e não pode. Não é que a Tita seja um modelo antigo, não é. A família é a essência criada por Deus. E se ela é criada por Deus, não é nós que devemos destruir, nós temos que construir cada dia mais. Procurar ajudar, quando acontece o agressor, não adianta nós querer agredir ele. Nós tem que, o que está acontecendo? Vamos tratar, vamos oferecer o tratamento, vamos cuidar dele também, para que ele possa cuidar dessa criança junto, porque as crianças estão achando normal já. Ter filhos e bater. Mas não quero ter a namorada. A gente ouve muito já isso. Entendi. Isso é muito triste. Por quê? Porque dentro de casa está acontecendo isso. E isso a gente tem que trabalhar muito mais isso para que as famílias voltem a ser pai, mãe e filhos, né? Porque senão, cada vez nós estamos jogando uma gota d'água no incêndio, porque não vai melhorar nunca, vai só piorar. Vereadora, a senhora também tem um trabalho forte na área de prevenção à drogadição, né? Como a senhora também atua nesta área? Essa é outra situação, que nem a dependência química. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus filhos. Eu nunca tive o pai que usasse qualquer coisa de química, sim, irmão, nem a mãe, nem assim que eu lembro, assim. Pode ser que tenha algum familiar longe. O meu esposo era alcoólatra. 13 anos eu lutei junto com ele para ele sair do alcoolismo. Sempre dizendo para ele, e daí isso eu prego, Jaime, para as pessoas. Diz para ele que ele é importante. Eu dizia para o meu esposo, tu é a pessoa mais importante dentro da minha casa. Tu é importante porque tu é pai dos meus filhos, tu é o chefe da família, nós precisamos, tu são. 13 anos. E eu fiquei com ele mais 21 anos. São me ajudando muito a ajudar ele, porque eu conseguia ver nele. Não existe ser humano nem totalmente ruim, nem totalmente bom. Sim.
Nós temos que descobrir e explorar o que tiver de bom. Sim. Porque é muito fácil eu falar mal de ti. Né? Muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Sim. Quero ver, eu ver em ti as qualidades que tem e explorar isso para que tu se torne um ser humano melhor. E eu sempre trato dessa forma o dependente químico. O dependente químico são pessoas que são doentes, para começo de conversa. E são muito doentes e precisam atenção. Só que depende muito deles. Então, tu tem que saber ir chegando, ir indo e trabalhando isso. E eu sempre, eu disse, se eu tiver 150 anos, eu brinco, eu vou estar sempre, talvez voluntariando, mas assim, ó, acreditando no ser humano. Ele nasceu bom, são, bem, totalmente são. Alguma coisa aconteceu na caminhada dele que desviou, né? Que desviou. E nós podemos sim, em vez de acusar, tentar trazer de volta para o caminho, né? Porque daí o que acontece? No momento que ele acredita, que tu acredita nele, ele tem que voltar a acreditar nele mesmo, para começo de conversa. E depois ele passa a ter confiança em ti, ele começa a melhorar. É difícil? É, sim. Mas nós não podemos deixar se criar na nossa cidade uma Cracolândia que nem se deixou em São Paulo. Sim. Porque começa exatamente assim, meia dúzia de pessoas andando na rua, caminhando por aí, que nem um zumbi. Uns zumbis, literalmente que eles não zumbis, sabem para onde eles vão, nem de onde vieram. Sim. E nós simplesmente achar que está tudo certo. Isso é nossa responsabilidade também. Cuidar das pessoas da nossa cidade para que não venhamos todos sofrer com as consequências que vai ser gerado em cima disso. Perfeito. Vereadora, nosso programa também está se encaminhando um pouco para a parte final, né? Em função do tempo, dos seus compromissos também. Vereadora, como eu queria retomar essa questão da sua eleição. Então, neste mandato, a senhora foi eleita, ou seja, a senhora deixou a suplência e passou, então, a ser titular na eleição passada e agora a senhora é titular de fato. O que mudou nesse período? Né? O que aconteceu que a Tita, que não pede voto... Né? Não gosta muito de pedir voto. Mas, mesmo assim, tem um reconhecimento, né, dos seus pares e de muitas pessoas que acorrem à senhora para pedir algum tipo de auxílio, sejam mulheres, mães... ou pessoas que realmente estão em situação de drogadição. Então, o que muda? Né? A Tita, que era de um partido progressista, e se torna, então, filiada ao PSDB e se elege vereadora. O que muda... Ai, Jaime, é uma coisa tão, assim... eu olho para mim mesmo, às vezes, ali dentro, sentada, e digo... Pá, Senhor, onde é que o Senhor me colocou? Eu me vejo com muito mais responsabilidade, sim, como se Novo Hamburgo, todos de Novo Hamburgo fossem meus filhos. Jamais, sabe, eu me tornei ainda muito mais responsável pelas coisas que eu tenho que fazer. Eu sempre brinco, onde eu vou trabalhar, eu arrumo muito mais coisas que eu deveria fazer nas 24 horas. Sim. Mas eu vejo assim, ó, que tu é responsável por uma cidade de 250 mil habitantes, num todo, porque tu não pode... Eu atuo muito no social, porque é uma coisa que veio assim, é uma coisa que as pessoas me procuram bastante, mas lá dentro do social tem de tudo, tem a saúde, tem tudo, sabe? Porque as pessoas estão carentes. E cada vez eu descubro mais, Jaime, que muitas vezes tu precisa só de um olhar e um abraço. E que alguém te diga para que lado que tu vai seguir. Isso eu aprendi muito mais agora. A olhar para o ser humano e dizer, vamos junto tomar uma direção. Porque isso é minha responsabilidade, não te deixar cair. Cada dia tentar te levantar mais e não achar que eu tenho problema. Eu sou um ser humano errante, como todos, só que eu vejo assim, ó, que o meu problema parece sempre pequeno. Diante de tudo que eu participo, eu vejo, eu enxergo o ser humano como meu irmão,
como uma pessoa que faz parte dessa sociedade, que precisa ajuda, que se ela tiver melhor eu também vou estar. Eu consigo, eu trabalhando dessa forma, eu vejo que eu atinjo muito mais pessoas, sabe? Porque as pessoas estão muito carentes e parece que a pandemia veio para ver se dá uma sacudida. E muita gente não entendeu que nós precisamos nos amar muito mais e cuidar muito mais um do outro, não é só dentro de casa. É em tudo, porque no momento que eu vivo nessa terra, eu faço parte dela e tenho que respeitar e cuidar dela e de quem está junto comigo. Perfeito. Agora o espaço é seu, embora, né, a senhora já tenha feito uma linda mensagem, as suas considerações finais. Eu sempre digo que eu não gosto muito de falar, daí quando eu começo a falar não paro mais, né? Mas é muito bom sempre estar aqui falando, aprendendo contigo, com quem quer que seja, aprendendo e passando o que eu tenho de experiência. E eu sei que cada dia eu descubro que nada sei, mas eu sirvo a um Deus que me mostra todos os dias que sou fraca e falha, mas Ele é forte e me segura. E cada dia eu quero andar mais a direção certa para que quando eu chegar no final, eu tenha quem me aplauda. Bacana. Obrigado. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da vereadora Semilda Tita. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você também pode acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!